Então, boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, a gente vai fazer a leitura desse livro aqui, né? O Shodoka. O Shodoka, o Canto do Satoru Imediato, né? O texto essencial, o texto sagrado essencial do Zen. De certa forma, a gente já está chegando perto do finalzinho desse livro. Lembrando que eu não leio um capítulo depois do outro, eu vou simplesmente sorteando, de certa forma, aleatoriamente os capítulos, não é? Então, o capítulo de hoje, o verso de hoje, se encontra na página 36. Se encontra na página 36. E é bem interessante o título. A vida não passa de um sonho. É muito lindo o verso de hoje. Yuka Daishi escreve o seguinte: no nosso sonho existe claramente os 6 caminhos ilusórios. Mas quando acordamos, nada mais existe, nem mesmo os milhares de fenômenos. No nosso sonho existem claramente os 6 caminhos ilusórios. Mas quando acordamos, mas quando despertamos, nada mais existe. Nem mesmo os milhares de fenômenos existem. E agora o comentário do verso. Nossa vida é como um sonho. Quando entramos em nosso túmulo, é assim que ela nos aparece. É assim que ela nos parece. Um sonho. Depois da morte, mesmo o zazen, o budismo, o satori, tudo parece um sonho. Praticando o zazen, despertamos. Despertamos para a realidade. E tudo se torna menos importante. A felicidade, a infelicidade, o bem, o mal. Tudo isso nos aparece como uma ilusão. Quais são as 6 ilusões de que fala este poema? Segundo os textos indianos, esses 6 caminhos são os 6 estados de renascimento, os 6 reinos. São eles: o reino dos infernos, dos desejos insaciáveis, do estado do animal, o estado do homem, o ser humano, e o estado divino. Continuamente, o nosso espírito atravessa esses mundos, tanto na vida cotidiana como no zazen. Não é assim? Às vezes estamos no reino dos deuses, depois vamos para o reino dos infernos, onde parece que nada nos agrada, ou então vamos para o reino do desejo, onde a gente quer, e não tem coisa que sacia a nossa vontade. Então, continuamente, nosso espírito atravessa esses mundos, tanto na vida comum, como no zazen. Cada dia repete e serrar pelos 6 caminhos da ilusão. O que o nosso
o monge está dizendo, e Yoka Daishi está dizendo, e Deshimaru Roshi estão dizendo, é que o caminho não é pelos 6 reinos. Você vai entender isso daqui a pouco. Às vezes a gente leva em consideração muito esses 6 reinos e fica parecendo que é obrigatório cair num desses reinos, né? Vamos lá. Perambulação do ego é a fonte do nosso sofrimento e da nossa ansiedade. Entretanto, preste bem atenção, a felicidade, a riqueza ou a pobreza, a inteligência ou a estupidez, a honra, são efêmeras, como uma gota de orvalho da manhã. Algumas pessoas acreditam que são felizes, mas a vida é curta, dizem elas. A vida é curta quando comparada com a eternidade. Eu sempre conto uma anedota que Deshimaru Roshi escreve. Um homem queria ser rico e todos os dias ia rezar para isso. Para que Deus atendesse às suas preces. Um dia de inverno, voltando de sua prece, ele viu uma bolsa de dinheiro. Era muito dinheiro. Estava preso no gelo, no meio do caminho. Imediatamente acreditou que o seu desejo havia sido realizado e urinou sobre a bolsa para derreter o gelo que retinha o dinheiro. Ele acordou e sua cama estava toda molhada. Eu deveria ter pulado essa parte. Essa parte é sensacional. Não poderia ter deixado, na verdade, ela de lado. É interessante, não é? Que história sensacional. Até Juan, até Pablo Juan, que geralmente não ri muito, Pablo. Essa foi boa, não foi, meu irmão? O Zen tem umas anedotas assim que são uma coisa fantástica, viu? Mas vamos para a gente não perder aqui o fio da meada, como se diz. Nossa vida é assim, pessoal. A nossa vida é assim. O Satori não é uma condição especial do espírito, nem um estado de consciência transcendental. Não. O Satori é apenas o despertar para a vida. Ver as coisas como as coisas são. Está em sintonia com a verdadeira natureza. Estamos encerrando. O mestre Takuan, cujo significado do nome significa pepino, estava morrendo. Um discípulo então se aproximou dele e perguntou: Mestre, qual é o seu ensinamento? Qual é o seu testamento? Takuan simplesmente respondeu: Não tenho nenhum ensinamento. Mas o discípulo insistiu, insistiu, insistiu. O senhor não tem nada para nos dizer depois de tantos anos de prática? O senhor não tem nada para nos dizer? Takuan então responde: A vida não passa de um sonho. Foi essa a última frase de Takuan para os seus discípulos.
A vida não passa de um sonho. 100 anos equivalem a 36.500 dias. Sariputra e Kanzeon Bodhisattva não são tão grandes assim. Como dizer, eles são bons ou eles são maus? Sariputra é como um sonho? Kanon é como um sonho? O bem também é como um sonho. O mal também é como um sonho. Shakyamuni Buda disse, devemos olhar os fenômenos como fenômenos. Olhar a realidade aqui e agora como ela é. E seguir a ordem cósmica. O sofrimento e a felicidade são como um sonho. Mas quando nós estamos sofrendo, o sofrimento nos parece muito real. Quando estamos felizes, a felicidade parece que é muito real. Quando o Buda fala, veja como um sonho, é para equilibrar um pouco a situação. É para tirar o peso, às vezes, do sofrimento. Saber que é um sonho não nos impede de viver, mas vamos viver o sonho como um sonho e não um sonho como se fosse uma realidade. É como eu estava dizendo domingo no curso, é preciso que a gente viva a vida como ela é, e não a vida como uma ilusão que às vezes nos apresenta. E alguém perguntou no curso, sim, mas como saber se estou ou não iludido? Como saber se estou vendo ou não a verdade? É uma pergunta muito boa. Eu não tenho necessariamente a resposta. Mas uma coisa que nos ajuda é perceber, será que o valor que eu coloco nas situações que eu vivo, a realidade sustenta ou não? Se você projeta valor nisso ou naquilo, e isso e aquilo sustenta o valor que você projeta, tudo bem. Mas se você projeta um valor e o objeto não sustenta, alguma coisa errada tem. É, por exemplo, querer dizer que um gato é um cachorro. Dizer que o gato late e o cachorro mia. Eu acho que tem alguma coisa errada nesse conceito. Porque o gato não late, o cachorro não mia. Então isso é um pouquinho da ilusão. Às vezes a gente vê, atribui valores à realidade onde aquilo não existe. É preciso ver as coisas como as coisas são. É muito difícil isso. Foi um dos primeiros ensinamentos que eu recebi da Koen Roshi. É preciso ver as coisas como as coisas são. Mas nos é tão natural ver as coisas desse jeito, que era como se as coisas fossem realmente desse jeito. Isso que é a ilusão, entendeu? A ilusão é a gente estar vendo coisas onde as coisas não existem. Mas é importante que a gente possa analisar aquele objeto e ver se aquele objeto sustenta ou não o valor que a gente coloca. Viver é uma maravilha. Saber que a vida é um sonho não quer dizer que a gente não pode sonhar, né? Às vezes, quando alguns ensinamentos eles são dados, fica parecendo que a pessoa tem que abandonar o desejo pela vida. Tem umas coisas pesadas, né? Dependendo como a gente fala, dependendo como o ensinamento é dado, a gente fica um pouco receoso por viver, sabe? Por isso que a Koen Roshi sempre gosta de dizer, aproveite a sua vida, aprecie a sua vida. Primeiro do jeito como ela está agora. Porque daqui a pouco a vida faz uma curva assim e tudo pode melhorar ainda mais. Ou se não está bem, melhora. Mas também aproveite, porque pode fazer uma curva e de repente não ficar tão bem. Mas você sabe que tudo que existe é impermanente. E a gente tem que viver a vida como a vida é. As coisas como as coisas nos chegam. E é preciso também saber quando agir, quando não agir. Porque às vezes a gente age demais.
E nós já temos muitas ações acumuladas no passado. É interessante esse negócio do curso que a gente está fazendo no domingo, porque a gente estava falando de umas. Porque ilusão é isso, né? Ignorância é isso. Tem coisas que a gente não vê e tem coisas que a gente vê errado. A gente não vê, por exemplo, a ligação do momento presente, disso que nós estamos vivendo aqui, com o passado. A gente não sabe quais são as causas do passado que nos trouxeram até aqui. Nós não temos clareza real desse processo. Do mesmo jeito que nós não temos clareza real do processo de como esse viver aqui e agora vai se manifestar lá na frente. Isso gera nas pessoas uma certa ansiedade de como será o amanhã, ou uma depressão. Mas a vida só é feita do agora. Daqui a pouco pode ser que não estejamos mais aqui. Isso é a vida. As coisas existem quando as causas e condições permitam que o fenômeno exista. Não tem como a gente viver um fenômeno, um acontecimento, se as causas e as condições não estiverem presentes. E a gente fica assim nesse imprensado, criando causas e condições para um fenômeno se materializar, para uma situação acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas a gente viveu, a gente não se desvinculou do momento presente. Isso é uma coisa que é muito séria. Às vezes nós temos projetos que praticamente nos desvincula do aqui e do agora. E a gente não vive o aqui e agora e pode ser que aquilo lá na frente nem se materialize. Então vivamos. É importante que a gente viva. É importante que a gente saiba viver. É importante que a gente seja feliz e que a nossa felicidade, o nosso bem-estar seja compartilhado com as outras pessoas. É interessante porque às vezes as pessoas têm momentos de chateação e elas ficam um pouco receosas de passar aquela chateação na convivência. Só que o mundo não é feito de. Não é que o mundo não seja feito de ilusão. Tem muita ilusão na vida, lógico que tem. Mas é importante que quando as pessoas estejam chateadas, que realmente estejam chateadas. E a pessoa que vive do lado saiba que aquela chateação existe. Porque a vida é como é. A vida não é uma grande fantasia. A vida é uma grande realidade. E é preciso ver a realidade, ver as coisas como as coisas são. Se é o sonho, vamos sonhar, mas vamos sonhar acordados, de olhos bem abertos. E quando possível, fechar os olhos. Então, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres que possamos nos tornar o caminho iluminado.